Hoje nós vamos dar prosseguimento aos nossos estudos. A aula é número 5 da segunda parte do livro da Terezinha, Conversando com os Espíritos na Reunião Mediúnica. Novamente o Marcos não está presente, porque ele continua ainda se refazendo da gripe que ele está tendo, mas está tudo bem com ele, sem problemas. Agradecemos as vibrações que foram feitas. E hoje nós trataremos do assunto dos espíritos maus. A aula anterior foi de espíritos bons, definição, como é que se comportam, quais são os nomes, e hoje nós vamos falar sobre os espíritos maus. Para que a gente inicie então a nossa aula, vamos pedir ao Arlindo que faça a oração de abertura da nossa aula. Então vamos, como sempre fazemos, procurar silenciar o nosso íntimo, nos acalmando, esquecendo todas as preocupações de fora. Então vamos lembrar de Deus, nosso Pai, quem é tudo e a todos conhece, e agradecer por mais essa oportunidade de estarmos aqui buscando novos caminhos, novos aprendizados. Pedimos o concurso dos bondosos amigos que possam nos acompanhar, nos auxiliar nos entendimentos da alma. Que a paz, o amor do Mestre nos envolva sempre. Então, iniciando a nossa aula, a gente pode, recordando a aula anterior, não é? Nós falamos dos espíritos bons, que fazem parte da equipe espiritual e do dia a dia de cada um de nós, não é? Que seriam os protetores, os guias mediúnicos, os socorristas, e já na equipe espiritual, não é? Os dirigentes espirituais. Mas numa reunião mediúnica também aparecem os espíritos que deverão ser dialogados, que vão para o diálogo, que vão ser tratados através do diálogo. Então, é desse caso que nós vamos tratar aqui, e a Terezinha chama essa parte de os espíritos maus. E é interessante que a gente leia, e a gente vai comentando a leitura, como a gente tem feito nas aulas anteriores. Vamos lá. Os espíritos maus são aqueles que ainda não descobriram o bem. Formam uma escala gradativa que vai desde os simplesmente irresponsáveis até os conscientes e malévolos. Aqui a gente tem que fazer uma paradinha, porque esse conceito de maldade é um conceito socrático, né? Quando foi perguntado para Sócrates o que era o mal, e ele dizia, mal é a ausência do bem, porque ele não conseguia admitir que alguém que conhecesse e praticasse o bem conseguisse fazer o mal ou maldades. Portanto, para ele, o mal seria a ausência do bem, assim como a escuridão é a ausência da luz. A gente não marca quanta escuridão tem, a gente marca quanta luminosidade tem. Então é nesse sentido que está se falando. Todo mundo que tiver acesso ao bem vai se convencer e vai praticar o bem. Então, mesmo que a pessoa venha com ideias maléficas, a gente entende que faz parte do desconhecimento do bem por parte dela, e isso nos incentiva a trabalhar no diálogo, seja com encarnados ou desencarnados, a fim de que essa pessoa tenha acesso a outra parte da humanidade, que é a parte do bem da humanidade. Certo, Anitta? Perfeito. Aí, seguindo, mas não são seres demoníacos a parte da criação, e sim as almas dos homens que, quando encarnados, foram levianos ou malvados e o continuam a ser no plano espiritual, porque ainda não quiseram ou não conseguiram se melhorar moralmente. De novo, quando a gente está conversando, dialogando com entidades, são simplesmente pessoas como nós, que têm as mesmas tendências que praticavam enquanto encarnados. E eles, obviamente, no diálogo, eles vão demonstrar essas tendências que eles têm, as tendências psicológicas, que devem ser trabalhadas. Porque, afinal de contas, a encarnação serve para que a gente vá modulando melhor esses procedimentos, que com certeza vêm de várias e várias encarnações. Então, são pessoas em busca da melhora, embora muitas vezes eles mesmos nem saibam o que está acontecendo isso, mas são encaminhados para isso. Daí a importância suprema do diálogo, para que possa inverter essa polaridade dessas pessoas que ainda se encontram nessa situação, ou por desconhecimento,
ou por acharem que devem continuar fazendo as coisas que faziam enquanto encarnados ainda. Faz parte do trabalho mediúnico isso. Apesar do estado em que se apresentam, também são filhos de Deus e nossos irmãos. E Deus quer que também eles tenham a oportunidade de receber o esclarecimento e a ajuda de que necessitam, mesmo que, às vezes, ainda não entendam esse esclarecimento e ajuda, mesmo que pareça não os desejarem ou contra eles relutem. Note, e o Arlindo é testemunho disso em vários diálogos que são feitos, parece que não está acontecendo nada com a entidade. Você fala, eles são refratários, né? Por várias questões que vão ser faladas mais à frente. Mas com certeza alguma coisa ficou ali, alguma dúvida, algum desequilíbrio psicológico para que ele passe a tentar analisar seus procedimentos num próximo passo. Como já dissemos também nas várias aulas anteriores, as entidades não estão ali necessariamente pela primeira vez. E se estão pela primeira vez, vão aparecer outras vezes, se não nesse trabalho, em trabalhos em outras casas, em outros rincões da cidade, do país, do mundo, e serão conversados novamente assim. Nós fazemos parte de uma corrente para que vá colocando conceitos novos, axiomas, para que essas entidades possam ter subsídios e poder analisar os seus procedimentos. Certo, Anita? Para a segurança no trato com os espíritos maus, basta que não os deixemos nos influenciarem maleficamente e, em vez disso, influamos nós sobre eles em ação benéfica e fraterna. Ele está dizendo o seguinte: às vezes o espírito vem e ele vem com ideias revolucionárias, às vezes vem com muita maldade no seu coração, e o dialogador que ali está, ele não pode se influenciar por essas questões que o espírito está colocando, porque senão ele vai entrar na mesma frequência do espírito e não vai conseguir dialogar, vai acabar concordando com o espírito. Então ele tem que estar, além de assessorado sempre está, mas ele tem que estar em continência suficiente, em afinidade suficiente com o mundo espiritual, para que ele possa estar mantendo a meta que ele tem, que é o bem. E ele tem que perseguir essa meta independente daquilo que o espírito esteja colocando ou não. Porque o consciente nessa situação é o dialogador. Então ele está ali para poder transformar o caminho que essa entidade, essa pessoa, vem fazendo, trilhando há muito tempo. Então ele não pode sair disso. Mesmo que alguma coisa possa lhe ofender, se não conscientemente, no inconsciente ou no subconsciente, às vezes problemas que ele possa ter passado recentemente e a entidade vem trazendo o mesmo problema, dizendo que é justo aquilo, não com ele, mas o que ele fez, e a pessoa possa revoltar, ele tem que ser refratário a esse comentário, para que ele possa estar inteiro dentro da sua meta. E o objetivo naquele momento é, pelo menos por alguns instantes, quebrar aquele argumento da entidade. Nunca entrar em debate. Isso mesmo. Aí a Terezinha agora ela vai colocar quem são esses espíritos que a gente chama maus, né? Você viu que ela diz que vai desde uma sutileza até a insistência na maldade. Então são vários graus que se tem de maldade no sentido de desconhecimento do bem. Quanto que ele desconhece do bem, né? Então, primeira classe deles: galhofeiros, zombeteiros e brincalhões. Quando se comunica, podemos achá-los divertidos, mas não devemos deixar que se assenhoreiem do ambiente da reunião, que tem objetivos espirituais sérios. É preciso estar vigilante, adverti-lo quanto às más consequências de sua semeadura e de seu procedimento leviano, procurando chamá-los à responsabilidade. Se não quiserem nos atender, procuremos fazer que se afastem, até que se disponham a mudar de atitude. Obviamente, nessa classe de galhofeiros, zombeteiros e brincalhões, eles vêm falando uma piada, uma gracinha qualquer, né? E no primeiro momento, eu acho que legal, deu uma, como é que fala? Quebrada. Uma quebrada no clima, né? Mas é essa quebrada no clima que pode nos levar à dispersão.
Então, quem está no controle Quebrar o ali, trabalho, né? quebrar o trabalho, a frequência que está ali, não é? Que todo mundo vai começar a prestar atenção naquilo, ele vira o centro das atenções e o trabalho foi embora. Mas qual que é o objetivo do trabalho? É justamente mudar essa percepção da entidade. Então, e aí tem hora que o jogador ele tem que ser mais enérgico. Em várias situações, o jogador tem que ser enérgico. Vai ser muito duro, tem que ser duro, tem que ser enérgico. Não pode falar com rancor, com ódio, que não é função nossa. Como um professor, às vezes ele é duro numa sala de aula com os alunos. Um pai é rígido com o filho, mas sabe porque sabe o que está fazendo. Então, sabendo que estamos fazendo o nosso dialogador, sim, podemos ser rígidos com ele, duro, firme, sem amolecer, porque daí ele vai se conter e vai parar com as gracinhas. Se não está pronto para o diálogo, ele volta a uma outra ocasião. A gente pode lembrar, por exemplo, que aquele local onde está sendo feito a reunião mediúnica é um lugar para trabalho, não é um lugar para brincadeira. Seria o mesmo que a pessoa entrar num templo, de qualquer religião aí, e começar a contar piada lá enquanto está sendo feito o culto, ou a missa, ou seja lá o que for. Qual o procedimento das pessoas que estão ali? Por favor, né? Você quer ficar, você mantenha a responsabilidade, mantenha a educação, para que a gente possa conversar. Se não tiver, por favor, retorne outra hora, em outro momento. Agora não é o momento. E ali é a mesma coisa. Nós estamos ali com um trabalho, com um objeto, com uma meta. Não vem aqui para bagunçar. Embora ele ache que esteja bem, né? Então a gente tem que estar sempre vigilante para não cair nessas armadilhas que são provocadas por essas entidades, não necessariamente que elas queiram fazer armadilha, mas faz parte do perfil psicológico dele. E às vezes esse perfil psicológico dele é que tem deixado ele no caminho sem conseguir caminhar. Ele fica parado ali porque fica parado nessas questões aí todas, não é? Então a gente falou sobre os galhofeiros, zombeteiros e brincalhões. Agora a gente passa outra classe dos chamados espíritos maus, né? São os irônicos, descrentes e materialistas. Né? São difíceis de ser tratados. Né? Vamos ver o que ela diz a respeito aqui. Com estes, não adianta querer discutir doutrina espírita, nem polemizar. Usemos uma abordagem com fraternidade e firmeza, fazendo-os sentir o que em verdade lhes convém, como espíritos mortais que são, e o que estão perdendo com sua atitude errada. Dialoguemos com eles até certo limite de tempo dentro da reunião, e enquanto sentirmos que há alguma possibilidade de aceitar a nossa argumentação, se não se dispuserem à modificação ou aproveitamento, convidemos-los ao afastamento. Eu acho que essa classe é uma classe complicada de se conversar, né? Eles vão colocando questões, vão questionando, vão polemizando, mas a intenção do dialogador é tirá-lo daquela ideia, ou pelo menos colocar algum dado para que ele possa repensar esse posicionamento. Agora, chega uma hora que a reunião tem tempo para ser cumprido. As equipes espirituais estão ali e ela, depois do tempo da reunião, ela tem outro serviço para fazer. Ela não fica o tempo todo à disposição. Então nós temos que ter o cometimento, temos que ter a responsabilidade de saber, olha, aqui não tem mais o que falar. Então a gente peça que a entidade se retire, ou seja, retirada pelas equipes espirituais, não é? Sempre, como a Arlindo falou, com fraternidade. A questão de pedir que saia depois de ter conversado, obviamente na primeira conversa que o sujeito vem, e se nós queremos materiais, não pode ir embora porque eu quero conversar com você. Não é isso. A missão é colocar alguma coisa ali. Por mais materialista, irônico, descrente que ele possa ser, existem espíritos que são descrentes da espiritualidade. Não, essa coisa não existe, mas ele está morto, como é que ele acha que não existe, né? Então, o que ele está aproveitando disso? É quando ela diz aqui, o que ele aproveita dessa ideia que ele tem? Então, a necessidade que o dialogador, estando atento, assessorado, afinado com a equipe espiritual, coloque ali novos conceitos, para que ele possa ir repensando, não é? Essa maneira de ser. Vem muito no nosso trabalho os materialistas, que tudo é dele. Esse lugar é meu, essa coisa é minha, não importa se é muito ou se é pouco.
Esses que mais aparecem. Não é muito difícil de conversar com eles, mas cada um também tem o seu grau de intransigência, não quer sair, não quer aceitar. Com o tempo é mais fácil de eles aceitarem, quanto os outros, os descrentes, irônicos. os descrentes já é um pouco mais difícil. Vai precisar de mais tempo, não consegue fazer isso tudo numa só reunião, precisa de várias delas. Mas também não é tão difícil, eu acho que vai ter mais difícil ainda mais pela frente, nós vamos ver daqui a pouco. Bom, então agora nós vamos fazer uma pausa em função do tempo que a gente tem para as aulas e para passar a mensagem não ficar muito pesada, né? A gente por enquanto agradece a atenção de todos e a gente continua a mesma aula, a quinta aula, numa segunda parte. Muito obrigado. Na sequência a gente prossegue.